gente, tudo bem? Meu nome é Cleide, eu sou psicóloga clínica e psicanalista. Olá, pessoal, eu me chamo Cecília, eu sou da parte de administração e gestão de recursos humanos. Sejam bem-vindos. Oi, gente, eu sou a Pri, eu trabalho com comunicação e consultoria de marcas e negócios. E esse é o podcast do Lab de Negócios, o Converse como uma Mulher. Voltando aqui com mais um episódio, hoje um tema um tanto quanto polêmico, porém a gente teve base de público para falar sobre, né? Público da Cleide, mais especificamente falando, né? Sobre masculinidade tóxica. Masculinidade tóxica. E, Cleide, fala aí um pouquinho do porquê que esse assunto vem em pauta aí nas tuas vivências. Gente, eu falo que a masculinidade chegou na minha vida de uma maneira, assim, surpreendente, né? Porque eu estudava muito feminino e minha clínica era essencialmente feminina. Muitas mulheres e os homens que chegavam não ficavam. Depois que eu engravidei, aí era um menino. Falei, puxa vida, o que eu sei de ser homem e de masculinidade? Aí me deu aquele estalo, né? Falei, puxa, tenho que saber mais sobre isso, né? Sei lá, será um homem, né? Ok. Porque na minha cabeça era mais fácil criar uma menina, né? Mentira, fantasia, é tudo difícil, tá? É tudo difícil, tem nada fácil. Bobagem na minha cabeça. Aí, ok, né? Então, a partir daí, na minha clínica, começaram a surgir mais homens. Eu tô frisando aqui que a minha clínica, porque isso é muito pessoal. Então, pode ser que na clínica de outras pessoas surjam outros assuntos, outro tipo de demanda. Então, por isso que eu estou marcando aqui que é na minha. Então, vieram esses homens, né, e começamos a conversar sobre isso. Eu também comecei a estudar mais sobre isso, masculino e masculinidades. Eu falo masculinidades no plural, porque não tem só uma forma de ser homem. Existem várias. E nessas conversas, nessas pessoas que ouço, chegaram muitas pessoas, né, falando assim, eu não quero ser o tóxico da relação. Eu não gostaria de fazer a outra pessoa sofrer. Então, nessas questões aí tem passado muito pela minha clínica, né? O que é isso, né? Então tá bom, mas o que eu faço agora, né? Como que eu vou lidar com isso, né? E as muitas desconstruções que são necessárias para um homem que, por exemplo, aquela história, não pode chorar. Homem Se não pode chorar, isso, homem não chora, não pode chorar, não pode sentir. Eles chegam com bloqueios tão grandes sobre isso, de não poder falar sobre si, não poder sentir, não poder dizer daquilo que é. Muitas vezes eles não sabem nem identificar o que estão sentindo. É um trabalho de falar assim, tá, mas que sentimento é esse que está te passando? O que é isso? Eu acho que não só em sentimento, raiva, né? Eu acho também na questão de se libertar na questão íntima também, né? Dessa coisa de, né? Tipo, sou homem, não vou fazer isso, né? Não quero fazer isso porque isso me faz ser gay, né? Eu não sou gay, não gosto dessas coisas. Gente, é tão, assim, antiquado a gente não querer falar sobre sexualidade, porque existe a fake news de que falar sobre sexualidade é falar sobre sexo, né? E não é verdade, né? Não. Para a gente conseguir passar da barreira dos abusos, passar da barreira de violação, importunação sexual, né? Que nem teve o caso do Big Brother lá, que os meninos foram expulsos em função de uma importunação sexual. É uma situação que a gente só vai conseguir entender, porque muita gente, mas uma mãozinha boba. Gente, isso é abuso. E se a gente sem não. É uma área.
é uma área, assim, que é considerada, né? Mas mesmo que não fosse, tu tocar numa pessoa, isso já é uma situação de abuso, sabe? Se a pessoa não se sentir confortável com aquilo. Então, no momento que a gente deixa de falar sobre sexualidade, sobre corpo humano, sobre essas questões, assim, de realmente saúde individual, né? Essas limite coisas também, né? Higiene íntima também é uma coisa assim, ó. Aqui, há pouco tempo atrás, anos, né? Alguns anos atrás, 3 ou 4 anos atrás, tinha uma. Eu não sei se aí, onde as gurias moram, tinha, mas aqui no sul tinha uma campanha do governo para que homens limpassem, lavassem a região íntima. Porque os homens estavam causando doenças. Mas é uma das principais causas do câncer, né? Porque eles não fazem nem exame de próstata, né? É um tabu gigante. É um tabu. E aí é culpa dessa masculinidade tóxica de não se falar sobre isso, né? O homem esperar estar à beira da morte para fazer alguma coisa sobre a sua saúde. Sim. E só é prejudicial, além da mulher, a eles. Porque qual é o tipo de relação, tanto íntima quanto, né, enfim, qualquer tipo de relacionamento que tu vai ter com uma pessoa, se tu não souber identificar as coisas, se tu não souber o que te faz bem, o que te faz mal, não tem como ter uma relação saudável disso. E aí é óbvio, tu vai acabar sendo tóxico, porque muito provavelmente tu não fala sobre as DRs, né, que eles tanto gostam de evitar, não se falam sobre essas coisas. E aí é óbvio que tu vai começar a dizer que ela é louca, né? Que tá vendo coisa onde não tem, que não sei o quê. E isso são coisas que somadas vai virar um troço. Mas são pequenas coisas do dia a dia que os homens não gostam ou são ensinados que não é legal, que vai dar ruim. Esse é o plano, esse é o ponto, né? Olha, são ensinados. É nisso daí que a gente reflete muito. É desconstruir isso que te passaram. Fala, olha, é igual você falou, Priscila, deixa eu só passar uma informação aqui, dessa questão de não pode nem tocar no próprio corpo para higienizar. Existe sim uma campanha, muitos médicos aderem, né? E o câncer de pênis é uma realidade. E no Brasil, ano passado, tá? De janeiro a novembro, 1.933 homens foram diagnosticados com câncer de pênis. Gerou 459 amputações em decorrência disso. Imagina. Ou seja, são 9 amputações de pênis por semana no país, mais do que uma por dia. 9 amputações por semana. Ou seja, se não higienizar, né? É complicado isso. Você não ensinar a criança a lavar o próprio órgão genital. Exatamente. Não pode lavar, mas pode ficar brincando o tempo todo. A broderagem, né? A broderagem, vocês já viram? Aí é tranquilo. Vocês já viram os perfis? Sou macho, não gosto de coisa gay, mas gosto de ficar me comparando com outro na broderagem, de ficar acariciando. Gente! Nossa. Eu tinha um amigo que ele era virgem e ele começou a namorar com a menina também virgem, só que ele não falava pra ninguém, porque os caras caíram em cima, ele falou pra mim. Mas eu já vi ele conversando assim, a gente conversando com outras pessoas, com outros homens no meio, e ele não falava momento algum, ele ficava quietinho, fingia que, né, nada, que ele não era, que nada estava acontecendo, mas a gente já teve uma conversa dele e falar, eu não me sinto bem falando, porque eu sei que os caras vão cair em cima, que vão ficar falando, assim, eu acho que é um momento meu, o cara não pode ter o direito de escolher quando ele quer, inclusive de namorar com uma pessoa sem ter, porque ninguém entende, porque é normal, e ele se sentia, não conseguia nem falar com amigos mesmo próximo, ele não conseguia falar, eu falei, poxa, você tá contando, me senti até honrada, né, me contando isso, tal, mas realmente, acho que é um tempo seu, assim como a mulher tem o seu tempo, o homem também tem que ter o seu tempo, não é por pressão social, se você tem uma certa idade, 18 anos, Ave Maria, você vai ter, né, na participação dos homens.
E a mulher parece que é vista de outra forma, né? Os caras batem resenha, porque você vai para festa. Então, ao contrário, né? Literalmente o contrário. Homens têm que fazer sexo e tal, é liberado, quanto mais, melhor. Mulher é o contrário. Não Aí pode. eu te pergunto, se a mulher só pode fazer sexo depois do casamento para ser bem vista, senão ela é rodada, e o homem pode fazer sexo com quem bem entender a partir dos 15 anos, o homem vai transar com quem antes de casar? Com as da casa das primas, né? Vai com as broderagem, né, gente? Pelo amor de Deus. É uma coisa muito bizarra, sabe? Não, mulher recatada do lar, homem fodelão. Mas com quem que o homem vai ser fodelão se não for com a mulher antes de casar? Eu vi até mulher falando, né? É fácil você assumir uma santinha recatada, é difícil você assumir uma mulher que realmente se expõe, que faz o que quer, o que dá na telha, que bebe mesmo, que pega mesmo. Aí né? É difícil você assumir uma mulher dessa, sabe? Porque realmente parece que é um julgamento triplo, porque a mulher vive a vida dela, mesmo sendo solteira, ainda assim é julgada o tempo todo, né? Não vamos esquecer dos red pills, né? Que vão ficar aí julgando o tempo todo. O coleguinha fala, mano, você vai ficar com essa mulher aí? Não, mas essa mulher não serve. Por quê? Porque ela não é a santinha, igual a Cecília tá falando. Não é a santinha, não vai servir você. Então ela não serve para você. Essa daí é só para sair. Não serve para namorar, né? E etc. Só sair, transar e tá ok. Não serve para namorar. Tem as categorias de mulheres. Essa é para namorar, essa é para você. São as categorias. E isso é muito uma pressão social, né? Igual você falou com o seu colega aí, né? É a pressão social, falando, oi, mas por que você até hoje não transou com ninguém? Ia ser uma curtição só, e fora a pressão que eu colocar nele, né? Sendo que é um ser humano, gente, tem que ter um momento dele, ok. Me chamou a atenção quando a Cleire falou da pauta, uma coisa que ela disse que os pacientes dela, né, chegaram para ela falando sobre não quero mais ser tóxico. Como eu mudo isso? Para onde eu vou? Isso me deu uma esperança, porque assim, falando sério agora, me deu uma esperança porque geralmente primeiro, homens fazendo análise. Isso é primordial, sabe? Eu tenho visto cada processo lindo de desconstrução. Em casa é uma luta, assim, para se falar, sabe, sobre isso. As pessoas ficam aí, né? E assim, homens querendo mudar, entendendo que foram criados dessa forma, que não é culpa deles, mas é culpa deles não buscar ajuda para serem melhores. Porque são 2 parâmetros, né? Inclusive, a minha psicóloga, é uma das coisas que a gente mais conversa. Beleza, tal coisa aconteceu, né? Vai querer ficar nesse cenário? Não. O que tu, como pessoa, indivíduo, consegue fazer? É aquela coisa, para mudar o mundo, começa te mudando, né? Porque tu não vai mudar as pessoas ao redor. As pessoas vão sentir diferença no que tu tá fazendo, como tu tá agindo, como tu tá te posicionando, como tu tá falando. E aí, assim, vendo um homem, sinceramente, vocês acham mesmo que plano 2023, uma mulher bem resolvida, bem decidida, que, né, tá nesse processo de ser uma pessoa melhor, ela vai querer se envolver com um cara que não tá fazendo esse mesmo processo, que só atrasa a vida dela, que só os red pill da vida? Claro que não. Não, inclusive os relacionamentos acabam e os homens ficam super mal servidos. Fala, nossa, foi aquela psicóloga ou psicanalista que acabou com o meu relacionamento. O problema foi ela, não ele, né? Sim, porque a partir do momento o que você disse, a pessoa começa a se deslocar daquele lugar ali, porque depende dela, né? Fala, olha, você está nessa situação, o que você vai fazer com isso? Então, a frase do Freud, né? Qual a sua responsabilidade na desordem que te acomete? Exatamente. Qual que é a sua responsabilidade aí aonde é que você está? Exatamente. Então são relacionamentos que acabam, né? Porque uma pessoa muda de lugar. E aí, muitas vezes, o outro vem, né? Fala assim, não, mas ela tá fazendo análise e eu vou também, né? Porque tá distante.
Não, Sei lá. mas geralmente o que eu mais vejo acontecer é a mulher fazer análise ou ir para psicóloga e o homem agora tá com essas ideias novas, estão botando coisa na tua cabeça, tu é louca, não sei o quê. Acontece. Né? Cara, infelizmente acontece. né? Então, assim, é complicado porque os homens já têm essa coisa já existe essa coisa da psicologia ser uma coisa de louco, né? Que não é. Eu, 14 anos atrás, eu parei a minha psicóloga porque, que era terapia, na verdade, muito porque eu ouvia que era coisa de louco. E aí as pessoas, quando eu começava a falar por mim, me diziam, tá ficando louca, vai ter que voltar a fazer terapia. Isso foi botado como uma situação, tipo, atípica, fora, que só precisava quem tava com problemas, entendeu? Então foi posto como mal visto. Então eu fiquei muito tempo assim, agora que eu redescobri essa situação. E é interessante ver homens se colocando nesse papel de eu quero melhorar, né? Porque assim, gente, eu falei para as gurias já no nosso rap semana passada que eu não tenho uma condição de falar com um homem hétero. Assim, ó, eu já era seletiva, eu fiquei muito mais seletiva para falar com homem hétero, porque eu não tenho mais saco, eu não tenho paciência, primeiro de conhecer pessoas novas, porque eu já sei onde é que vai dar, né? Então, dependendo do tipo de discurso que começa nos primeiros dias, eu já falo, então, bye, meu amorzinho, não vai ser dessa vez, tá? Sinto muito próximo, porque, cara, eu não tenho mais condição. E os caras não fazem terapia, então eu vou te dizer o quê, né? Porque quando eles não fazem, eles não reconhecem onde é que eles estão. Então, tudo que foi ensinado para eles é tido como normal. Então, essas coisas todas que foram normalizadas, e aqui eu vou usar o exemplo do Big Brother, igual a Priscila falou, olha, normal passar a mão na outra pessoa. Oi? Normal? Como? Onde? Gente, não tem normal aí. Você tem que respeitar o limite da outra pessoa. Então, essa questão, né, também a gente vai passando pela análise, vão chegando essas questões para que sejam desconstruídas, né? Porque a pessoa foi ensinada que, ok, se eu sou homem, eu posso passar a mão no corpo de uma mulher e tá tudo bem. Só que às não vezes tá, não é nem não é ensinado. isso. Eu acho que às vezes só repete, às vezes só tá reproduzindo algo que meio que Sim, mas viveu. foi normalizado, né? É normal. Se eu É tô normal. passando que é normal. Para homem é normal. Ali naquela situação do Big Brother, não sei se vocês viram, mas estava Domitila e Marvila no quarto, dizendo pra Dânia dar só um beijinho no sapato. Não sei se vocês viram isso. Elas não estavam bêbadas, que nem o sapato e a Dânia estavam. Elas estavam dizendo, ele nunca bebe, ele nunca fica assim, ele não é de fazer isso. Tudo bem. Mas ela já tinha dito que ele era safadinho, que não sei o que, tipo, tentando já dar um stop nele. E aí Domitila e Marvila no quarto com ela falaram, só um beijinho, dá só um beijinho, não sei o que. Sabe? Então, assim, em vez de intervir, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. E aí, vem nessa questão de... A mesma coisa que a gente estava falando de não é só homem que é machista, assim como não é só homem que tem essa situação da masculinidade tóxica, do a mulher tem que ser querida, simpática, generosa, né? Então, ali elas falando só um beijinho, ela já estava assim, né, no que ela conseguia fazer afastando, e elas ficavam só um beijinho, é a bebida, ele não faz isso geralmente, né? É normalizado, né? Falou, olha, tá bêbado, então é normal que ele que um homem faça isso. Culpa é da bebida. Culpa da bebida. E aí, quando o Tadeu eliminou os dois, o que o Sapato fez na hora? O que tu falou? Ele perguntou pra Dânia. E ela ficou, eu não falei nada. Ela se sentiu culpada. No ao vivo, isso. Ele falou, o que tu disse? O que tu contou pra eles no confessionário? Porque chamaram ela no confessionário. Então, assim, ainda expuseram ela mais ainda, né? Naquela situação ali de violentada, de abusada. E agora eu sinto revitimização. falta. Eu sinto falta da gente, às vezes, ser filmado, sabe? Por câmeras. Porque é muito fácil chegar no reality, a gente consegue visualizar. Como diz o Murilo Gun, ele falava, às vezes você tem que dar um zoom out
para você visualizar de fora da situação. Porque às vezes você tá dentro e você realmente, tipo assim, passa despercebido, né? Você acaba sendo tóxica ou acaba passando uma pessoa que tá do seu lado e você não rebate naquele momento, você ali não se enxerga. Às vezes, um amigo, enfim. E a gente poderia realmente estar fazendo essas pequenas mudanças na gente e no outro também. A gente nem sempre passa, né? A hora que você falou isso agora, me veio imediatamente a imagem do analista. Aquele que olha de fora e fala, olha, o dedinho, ó, ali, você viu? Aham. E a lupinha, né? Você isso tá aqui. Você tá vendo? Isso que você falou, isso que você ouviu, o que é isso? A minha psicóloga... Me veio na hora. Cada 10 minutos da chamada, ela fica... peraí só um pouquinho, vamos voltar aqui. Isso aqui? O que era isso aqui? Aí eu vou lá e desenvolvo... Tá, mas peraí só um pouquinho. Mas isso aqui me chamou a atenção. A câmera, existe a câmera. Existe. É o analista falando, olha, e aí? Aí vai, E aí ela Será fala... que você tá certo, né? Será que você realmente... Tem que se colocar um pouquinho. Isso. É difícil, né? Quando você tá E aí dentro da ela- situação. Tá travando muito. E aí ela fala assim, tipo, vamos ver isso aqui, porque isso aqui me chamou a atenção. E daí a gente desenrola. Então vamos fazer tal coisa quando acontecer isso aqui, pra gente ver como que vai se desenrolar a partida. Vamos fazer um teste pra ver como é que isso aqui funciona, como vai ser a resposta. E aí, tipo, né? Aí quando acontece isso, na outra sessão eu já chego, meu Deus do céu, não sei o que. Ela viu? Falei, é só a gente tentar ajustar as coisas, não sei o que. Eu disse, nossa senhora! É muito engraçado. Mas é realmente esse olhar de que nem dizia a doutora Bailey lá no Grey's Anatomy, que ela dizia, a gente está olhando muito para o problema. Vamos tentar olhar um pouquinho o grande plano para a gente entender o que está acontecendo, os fatores externos que estão envolvidos aqui, porque na real muitas vezes a gente só responde alguma coisa que nos acometem, né? Então, essa reação, as pessoas às vezes nem estão pensando. Sabe aquela coisa de não foi a minha intenção? Pode não ter sido a tua intenção, mas aconteceu. Então, vamos entender o porquê que isso aqui aconteceu. Exatamente. Da onde que veio essa resposta sua, né? Exato. O contexto histórico, né? O contexto histórico. O contexto histórico. Sim, é sempre o contexto histórico da pessoa. Falar, ai, mas eu falei, mas eu fiz. Mas como é que é isso? De eu falei e eu fiz. Como é que é isso para você? E com esse assunto a gente fica por aqui nesse episódio. A gente volta na semana que vem já falando sobre um pouquinho mais de maternidade, né, Cleire? Falando sobre puerpério e outras coisitas más. Tchau, meninas. Até semana que vem. Tchau, gente. Semana que vem, falando disso. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast Converse como uma Mulher. Acompanhe tudo o que está rolando no nosso Instagram, o Lab de Negócios.